Pessoal, nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouco sobre composição, né? Como que nós podemos trabalhar no planejamento com mais de uma palavra, na construção de uma frase, com alguns termos, né? E também trabalhar simulando alguns diferentes materiais que nós temos também no mundo do lettering. Então, como nós trabalhamos com o desenho das letras, a gente não precisa necessariamente usar, né, o mesmo instrumento que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, mas a gente pode simular como esses instrumentos, né, funcionam na prática através do desenho das letras. Então aqui nós temos alguns materiais, como eu falei para vocês, não é necessário, né, usar o material, mas é interessante entender como que ele funciona para saber como que nós podemos simular. Então vocês podem consultar como referências, né, no próprio Google, no próprio Pinterest, alguns desses materiais também para ver como é que eles funcionam de uma maneira, né, sendo utilizado na prática, né. Aqui nós temos algumas penas com nanquim mesmo, essas não são penas automáticas, né, você deposita o nanquim aqui dentro, regula e ele faz, a gente consegue utilizar sempre inserindo e colocando nanquim, né. Na prática, eu tenho uma caneta automática aqui que simula um pouco dessa pena, né, uma caneta com bico chato que a gente chama. Então aqui, ó, eu consigo trabalhar, né, com traços mais retos, mas também se eu angular um pouco essa minha pena, ó, eu consigo trabalhar com traços um pouquinho mais finos também. Então é legal entender, né, ó, como que esse material funciona, né? Então como é que eu poderia desenhar essas espessuras aqui? Então essa é uma caneta paralela que a gente chama, que funciona muito parecido com as penas que eu mostrei aqui para vocês também, tá? Tem uma outra caneta com bico pontiagudo, essa é da marca Crayola, uma marca até muito parecida com a Faber-Castell. Então ela é meio pontiaguda aqui, né? Meio cônica na verdade, e ela é legal porque ela também ela é muito versátil, né? Ela simula também um traço um pouquinho mais fino, né? Se eu fizer com a pontinha, ó, eu consigo um traço bem fininho. Se eu deitar um pouco ela, que a gente chama, ó, eu consigo um traço um pouco mais grosso. Então eu consigo trabalhar com essas diferentes, né, espessuras. Então posso simular também como é que seria, né, ó, ela é uma caneta um pouco mais rápida que a gente chama, né, bem interessante de trabalhar com ela também. Por fim, vou mostrar aqui para vocês uma que é muito usual assim, quando a gente fala do manuscrito, do lettering manuscrito, né, da letra manuscrita, que é uma caneta brush pen, né? Tem alguns modelos aqui e acho que o formato dela é muito interessante, né, porque ela tem uma ponta muito parecida aqui com um pincel e ela também atua nessa diferença, né, ó, das espessuras. Então, se eu fizer bem fininho, ó, eu consigo, com pouca pressão, eu consigo um traço mais fininho. Se eu baixar um pouquinho, a cerda se abre, eu consigo um traço mais grosso e assim por diante, né? Então essa diferença de espessura, ó, né, a gente pode simular ela com no nosso desenho também, tá? Então é isso que nós vamos mostrar agora na composição para vocês. Então, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com essa composição, né? Eu peguei lá os nossos grids, tá? Então, rabisquei aqui de uma maneira do fundo bem simples, bem rápida mesmo. Estou utilizando duas vezes esse grid aqui, né? Uma numa maneira, depois ponta cabeça também. E no meio eu trabalhei com esse losango aqui também, que também faz parte dentro da composição. Então, na hora que vocês escolherem a composição, é legal imaginar como é que essas formas geométricas elas podem se unir a favor da estrutura dessa composição. Como eu estou usando 3 espaços, tá? Eu vou usar 3 palavras, na verdade, tá? Duas palavras e um termo de ligação aqui, ok? Então, na parte superior, lembrando, ó, não estou utilizando nenhuma ferramenta daquelas que eu mostrei para vocês, tá? Eu estou utilizando lápis e vou utilizar nanquim para acabamento só para demonstrar, na verdade, a ferramenta ela é só para demonstrar, né, o tipo de desenho que a gente consegue fazer. Então, nesse caso aqui, eu vou atuar com um manuscrito, tá? Uma letra manuscrita imitando aquela brush pen que eu falei para vocês, com diferentes formatos de espessura, né? Posso ter um traço mais fino, um traço mais grosso. Então, novamente, ó, eu começo com lápis, né? Imagina que eu vou aqui, ó, que eu vou escrever um love. Eu estou até passando um pouquinho, ó, porque isso é bem interessante, a compensação que a gente chama também, que essa nossa estrutura ela pode permitir, né? Comecei com uma letra L aqui, depois eu posso trabalhar com uma letra O, depois com uma letra V, ó, tô fazendo ele bem espaçado mesmo, tá? E por fim aqui, ó, eu vou trabalhar com uma letra E.
tá? Dentro dessa minha distribuição aqui, ó, a cauda do L eu fiz ela acompanhar um pouquinho o formato, né, que eu tinha do grid ali também. Depois eu posso pensar em alguma terminal aqui, tranquilo, a gente deixa para pensar isso aqui depois, tá? E agora então a gente vai simular essa espessura. Eu posso utilizar o próprio lápis para isso, ó. Então imagina que eu tô bem fininho aqui, ó. Lembra que ela abre um pouquinho, ó. Depois eu posso fechar novamente, ó, traço fino, traço grosso, ó, abre um pouquinho. E assim a gente vai trabalhando na construção. É muito legal, tá? Trabalhar já com a definição da espessura com o próprio lápis, tá? Porque ele já vai dar uma noção legal para vocês depois quando vocês forem fazer, claro, a arte final de vocês, tá? Então cuidem nas junções para essa espessura não ficar muito grande, né? Então trabalhar com essas diferenças na espessura, elas são bem interessantes, simulando sempre a própria brush pen, né? A brush pen ela sempre acaba com um traço um pouquinho mais fino, tá? Então é interessante ali, por isso que eu acabei finalizando, na verdade, com um traço um pouquinho mais fino, né? Faço essa mudança da espessura aqui na cauda também, né? Trabalho nesse sentido. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui dessa parte superior. Então, pessoal, até para finalizar, ó, então, de maneira rápida aqui, como é que fica a distribuição dentro do grid, né? Ó, simulando, né, a brush pen, traço fino, traço grosso, né? Como a gente fez com o próprio lápis, enfim, né? Depois com uma cauda aqui embaixo interessante, mas respeitando o grid que estava atrás na construção, né? Na parte central, deu até para brincar aqui com dois estilos de letras diferentes, ó, como eu deixei uma bem mais fininha, né? Outra também simulou um pouquinho a brush pen, né? Então repetir o termo aqui do is, né, mas com duas estruturas diferentes. É legal, como é uma área central, botei um traço aqui, enfim, para chamar um pouco a atenção nessa ligação, né, e por fim até deixei um love bem rabiscado, assim, né, então apesar de ser uma letra mais clássica, serifada, mas quis dar um movimento, deixando ele bem rabiscado. Vocês podem testar também algumas coisas nesse sentido, né, entrando com uma ilustração aqui, e aí respeitando também novamente o grid, né, aí a gente cria composição como um todo, né, e depois passa aqui a borracha atrás para tirar, né, a marcação desse grid, fazer um outro tipo de acabamento, entrar com uma outra cor também. Então é legal vocês testarem materiais diferentes, testarem acabamentos diferentes, né? Isso é muito importante. Então, pessoal, retomando então o conteúdo de hoje, muito importante, né? Composição. Então, como a gente vai trabalhar com mais de uma letra, com mais de um termo, né? É muito importante que a gente tenha a noção dessa composição espacial, essa distribuição. Isso é muito importante, tá? E respeitar os grids, respeitar as formas, distribuir a letra, as letras, né? Também é um ponto bem bacana de ser destacado. Por fim, também entendemos que existem vários tipos de materiais, né? Que na maneira da caligrafia tem um comportamento, né? Na hora da escrita, e a gente tem a possibilidade de imitar esses comportamentos, né? Simular esses comportamentos no desenho de letras através do lettering. Então, um exemplo utilizado foi a brush pen, né? Então, quando a gente consegue simular as diferentes espessuras na construção de uma letra, de um caractere, de uma palavra e assim por diante, tá? E um ponto muito bacana de frisar no final é que referência, né? Então busquem referências, Instagram, Pinterest, são duas redes que estão cheias de referências, né? Tanto no uso do material, né? Algum tipo de acabamento que seja diferente, que seja um pouco mais específico, né? Estilos de letras, né? Então verifiquem como que isso também está acontecendo, né? Como as pessoas estão utilizando, e fiquem de olho nas referências, que elas são bem importantes aí para vocês, tá bom, gente? Valeu, até mais!